Marhaba, começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Confira nesta edição: cerco, bombardeios e massacre em Gaza. Palestinos resistem. A situação em Idlib, na Síria. No Iêmen, morte de crianças expõe a barbárie da guerra. E no momento cultural, homenagem ao intelectual Saad Shedid e protestos contra a presença de orquestra sionista na América do Sul. Agora, fique com a gente. Bombardeios israelenses na última sexta-feira, dia 10, destruíram o Centro Cultural Said El-Mishal, que abriga o segundo maior teatro em Gaza. Palestinos lamentaram a destruição em postagens nas redes sociais. Os bombardeios também atingiram a infraestrutura de água e uma mesquita. Além disso, Israel cortou o fornecimento de combustível e gás a Gaza, que enfrenta bloqueio criminoso há mais de 11 anos. Também no dia 10, franco-atiradores mataram 3 palestinos, entre os quais o jovem médico voluntário Abdallah Khattat, de apenas 22 anos. A repressão feriu ainda mais de 300 durante protestos na Estreita Faixa. Bombas israelenses mataram, um dia antes, outras 3 pessoas, incluindo Enaz Al-Kamash, grávida de 9 meses, abraçada a sua filha Bayan, de apenas 1 ano e meio. Declarações de lideranças sionistas sinalizam mais massacres em Gaza. Segundo o site de notícias Middle East Monitor, o ministro da Educação de Israel, Naftali Bennett, tem insistido que o Estado sionista deve jogar bombas sobre as cabeças das crianças palestinas que soltam as chamadas pipas incendiárias na busca por resistir aos massacres e ao cerco desumano a que estão submetidas desde que nasceram. É urgente cercar Gaza de solidariedade internacional. O jornalista Vitório Shams comenta sobre a situação em Idlib, na Síria. Bom dia. O regime sírio começou a falar sobre invadir a província de Idlib, no noroeste do país, depois que forças russas estabeleceram 4 postos de controle na fronteira entre a Síria e a Síria ocupada, ou seja, as colinas de Golã, e depois mais 4 postos para proteger o Estado sionista. Hoje, 3 milhões de sírios vivem em Idlib. Mais da metade deles são refugiados devido à ação do regime sírio. Enquanto isso, o YPG, milícias curdas lideradas pelo partido PYD, ofereceu-se para ajudar o regime a atacar Idlib. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Çavuşoğlu, encontrou-se com seu colega russo Sergei Lavrov em Ankara em 14 e 15 de agosto, em meio a uma grave crise econômica. Çavuşoğlu disse que há grupos terroristas em Idlib, como Frente al-Nusra e outros. Sua declaração é estranha e um insulto. Estranha porque esses grupos utilizaram a fronteira turca para operar nos últimos anos. Insulto porque seu linguajar é igual ao do regime sírio, que destruiu cidades inteiras sob o pretexto de haver terroristas, o que significa que a Turquia está dando pretexto para o regime atacar Idlib. Aparentemente, os turcos estão negociando com os russos. A Rússia pode dar algo em troca aos turcos por Idlib. Foi o que aconteceu com Alepo e Ruta Oriental, trocadas por Afrin e áreas a leste do rio Eufrates. É isso, obrigado. Obrigada, Vitórios. No último dia 9, a coalizão militar liderada pela Arábia Saudita bombardeou o mercado de Daryan, na cidade de Saada, no Iêmen. 51 pessoas morreram, incluindo 40 crianças que estavam em um ônibus escolar. Outras 56 crianças ficaram feridas, de um total de 79 pessoas. O funeral ocorreu no dia 13. As autoridades sauditas afirmaram que foi uma operação militar legítima, realizada de acordo com o direito humanitário internacional. Segundo informaram, o alvo eram lançadores de mísseis que atingiram a cidade saudita de Jizan e mataram um cidadão iemenita.
O repúdio ao bombardeio foi massivo. A própria Unicef protestou e a ONU exigiu uma investigação. No local, foram encontrados fragmentos da bomba Raytheon Mark 82, fabricada pelos Estados Unidos. Essa bomba pesa 500 libras, o equivalente a cerca de 225 quilos. Já foi utilizada em um bombardeio a um funeral em 2016, quando 140 pessoas morreram. Informação relevante ainda é a relação entre o grupo Al-Qaeda na Península Arábica e a coalizão liderada pelos sauditas com o apoio dos Estados Unidos. A agência de notícias Associated Press revelou no último dia 6 que uma série de acordos foram fechados com a Al-Qaeda, incluindo pagamento para o grupo se retirar com seu armamento de algumas áreas e o recrutamento de centenas de seus integrantes para o esforço de guerra saudita contra os Houthis. A reportagem aponta que todos esses acordos são de conhecimento do governo americano, que suspendeu os ataques de drones contra a Al-Qaeda. Por fim, a ONU está patrocinando negociações de paz, agendadas para 6 de setembro próximo, em Genebra. Na pauta, a formação de um governo provisório e o fim dos combates. No entanto, os Estados Unidos, o país mais influente na ONU, apoia a ofensiva da coalizão, que começou em março de 2015. Os sauditas já realizaram 16 mil ataques, há mais de 10 mil mortos e 2 milhões de feridos. Qualquer solução justa deve começar pelo fim da agressão saudita e pela retirada imediata de todas as forças estrangeiras do país. Somente assim, os iemenitas poderão exercer seu direito legítimo à autodeterminação. De origem libanesa, o intelectual em defesa da questão palestina Saad Shedid faleceu no último dia 8 de agosto, aos 89 anos de idade. Mesmo debilitado, manteve sua atuação para trazer ao público conhecimento sobre o tema, tendo garantido traduções de diversos livros sobre Palestina para o espanhol. Professor titular da Cátedra de Estudos Árabes Eduardo Said, da Universidade de Buenos Aires, Saad Shedid fundou em 2004 a editora Canaã, especializada em publicações sobre Palestina. Em 2017, foi fundamental para garantir a vinda à América do Sul do historiador israelense Ilan Pappé, ocasião em que foi lançado pela editora Sanderman o livro de sua autoria, A Limpeza Étnica da Palestina, em várias atividades na cidade de São Paulo. Saad Shedid reunia 9 mil títulos em sua biblioteca sobre estudos árabes e conquistou o respeito de renomados intelectuais que atuam em defesa da causa palestina. Fica aqui nossa homenagem. Não queremos apartheid israelense em nossos teatros. Esse é o recado que a América do Sul tem dado nos diversos países porque vem passando a Orquestra Sinfônica de Jerusalém. Patrocinada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, a orquestra é parte do aparato estatal sionista desde a Nakba, a catástrofe palestina de 1948. Seu giro pela região tem sido acompanhado de embaixadores israelenses. Estão sendo anunciados como em celebração aos 70 anos do Estado de Israel. Em São Paulo, os espetáculos estão marcados para a semana que vem, na Sala São Paulo, e contam com o patrocínio do Consulado de Israel e de organizações sionistas. Protesto por boicote cultural a Israel e contra a representação do apartheid ocorrerá no próximo dia 20, segunda-feira, às 20 horas, em frente à Sala São Paulo. Já houve atos na Argentina e no Chile. Enquanto Israel tenta normalizar o apartheid, dando-lhe feição cultural, destrói espaços do gênero na Palestina ocupada, como fez ao bombardear o Centro Cultural em Gaza. Chamamos todos e todas a se somarem e repudiarem a presença sionista na Sala São Paulo. Esta foi mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Fique com a gente e acompanhe o nosso programa na nossa página no Facebook. Saura Ratanasser, Revolução até a Vitória.